do jeito que vocês estão entrando, no final dessa live, vocês vão ter uma compreensão muito grande. Então, nós já vamos dar início na nossa live. Já passou esse 1 minuto que eu falei. E vou começar falando assim pra vocês. Presta atenção que hoje eu quero que vocês tenham muita sinceridade, muita verdade, muita coragem no coração de vocês, para que vocês não sintam que eu estou repreendendo ou que eu estou diminuindo vocês, de hipótese alguma. Eu só quero que vocês sejam ativados, assim como eu sou ativada toda vez que eu vou fazer os cursos. E aí eu estou ativando vocês. De forma alguma eu quero deixar que vocês se sintam mal, pelo contrário. Mas nós precisamos ser confrontados. Quando eu sou confrontada, eu olho para dentro de mim e vejo onde que eu tenho que arrumar. E aí hoje eu vou confrontar vocês. Então vocês têm que ser muito sinceros, muito verdadeiros, muito corajosos de confrontar a si mesmo. Ok? Então já ficou a dica aí. Então nós vamos estar iniciando. Primeira coisa, a vida ela não te dá o que você quer. Às vezes a gente fala assim, eu quero isso da vida, eu quero aquilo, eu mereço da vida tantas coisas. E eu quero te dizer, a vida não te dá o que você quer. A vida também não te dá o que você merece. A vida só vai dar aquilo que você exige de você mesmo. Uau, hein? Presta bem atenção. Você só vai ter da vida aquilo que você exige de você. Você não vai ter nada da vida do que você quer, do que você acha que é feito pra você, o que você acha que merece da vida. Não. Você só tem da vida aquilo que você exige de você mesmo. Se você não exigir de você, a vida não vai lhe dar o que você pode merecer. Então, o que você deve exigir de você? Para comigo e pensa, quais são as coisas que você exige de você? Quais são as coisas que você abre mão para você dar um passo a mais? Quais são as coisas que você olha para frente e fala, não, eu abro mão disso para eu estar no outro nível? Porque você só vai ter da vida aquilo que você exige de você mesmo. A vida não vai te dar nada além do que você exige de você. Então, todos os dias nós temos que exigir de nós mesmos para que a gente possa dar um próximo passo. Não são as suas condições, são as suas ações que vai te levar para o destino que você deseja. Olha só, hein? Às vezes as pessoas falam, mas as minhas condições não me deixam levar para um outro caminho, não me deixam me dar outro passo. Não, não tem nada a ver com as suas condições, mas sim com a sua decisão junto com a sua ação, que vai te levar para o seu destino que você deseja. Porque a vida ela só vai dar aquilo que você exige de você mesmo. Quero te contar uma história. Eu tenho 35 anos de casado. Presta bem atenção nessa história, talvez você se identifique nela. Eu tenho 35 anos de casado. Quando eu tinha mais ou menos 1 ano de casado, eu morava num apartamento de aluguel e pagava um aluguel de academia, porque nós dávamos aulas de artes marciais, a gente tinha uma academia. E aí meu marido chega e fala assim pra mim, Simone, se a gente for morar no fundo da academia, aí a gente vai ter só um aluguel para pagar. A gente entrega o apartamento e fica só com a academia. E se a gente tiver só academia para pagar, em pouco tempo eu já tenho um dinheirinho guardado, mais um dinheirinho que eu tenho para receber, eu junto com o dinheiro dos aluguéis que eu não vou pagar e a gente compra a nossa casa. Presta atenção. E aí eu aceitei. Ele falou que mais ou menos 3 meses ele compraria a nossa casa. Passado 11 meses, olha só, passou 11 meses, eu cheguei e falei pra ele, cadê minha casa? E aí ele fica meio assustado, eu falei assim, se você não sair pra comprar minha casa, eu volto pra casa da minha mãe. E isso pra ele, na época, era uma humilhação ter que voltar pra casa da minha mãe. E aí ele sai e fala, eu vou ver a nossa casa. E aí ele saiu. Quando foi no final do dia, ele me chama e chega em casa e fala, eu comprei a nossa casa. Eu falei, você comprou? Ele falou, comprei. E aí era muito próximo, onde ele comprou, da academia que a gente morava. E essa academia, como que a gente morava? No fundo da academia tinha uma laje. E lá ele subiu as paredes e colocou telha. Era assim que a gente estava morando. Ficamos 11 meses nessa condição. No fundo da academia. Então a gente agora só tinha um aluguel para pagar. E aí ele sai e fala, então eu vou comprar a casa porque eu já tenho um dinheiro e tal. Ele sai. Quando ele me leva para eu conhecer a nossa casa, eu chego de frente para um terreno
Um terreno que só tem pé de banana, não tem um bloco colocado, né? Um terreno que ainda tinha um morro nesse terreno, tinha um córrego nesse terreno e vários pés de banana. E quando eu olho ali, eu falei assim, cadê a minha casa? E ele fala, não, Simone, dá uma olhada para esse terreno, começa a contemplar, olha lá em cima do terreno, ali é onde que a gente vai fazer a nossa primeira casinha. Depois, nós vamos fazer umas casas de aluguéis, porque ele sempre falava para mim que queria ter casa de aluguel para completar a nossa renda. E mais para frente, nós vamos fazer um salão, onde vai ficar a nossa academia. Na época a gente dava aula de artes marciais, e aliás a gente está retornando de novo. Em cima dessa construção, nós vamos colocar um salão maior. Em cima desse salão maior, nós vamos fazer a nossa casa grandona. Olha só, isso eu estou falando 34 anos atrás. 34 anos atrás, ele fala para eu ter essa visão. Lembra que nós falamos na primeira aula? Nós falamos no primeiro que você tem que ter a visão com clareza. Primeiro você tem que saber onde que você tá, para depois você saber para onde você quer ir. E ele sabia exatamente onde ele estava e para onde ele queria ir. Ele já tinha essa visão. Ele falou para mim, visualiza, Simone, começa a visualizar a nossa casinha, visualiza nossas casas de aluguel, visualiza nosso salão, depois outro salão, depois a nossa casa em cima dessa construção toda. Isso eu tô falando 34 anos atrás. Uau! Ele já tinha essa visão. E conforme ele ia falando, eu comecei a visualizar a minha casa. E eu falei, nossa, eu consigo ver minha casinha sendo construída, as casas de aluguel e tal. Eu consegui visualizar. E a gente não fez só isso. Quando a gente chegava em casa, praticamente quase que todos os dias, a gente pegava uma folha de sulfite e desenhava o terreno e começava a colocar onde ia ser o quarto, onde ia ser a sala, a cozinha, onde ia ser as portas, onde ia ser o corredor, onde ia ser a área de serviço, onde ia ficar a máquina, a geladeira. A gente fazia isso quase que todos os dias. Por isso que eu te falo que não é condição. Não são suas condições que vão te levar para algum lugar, mas são as suas decisões junto com as suas ações. Porque naquela época, a gente não tinha condições financeiras praticamente que nada. A gente tinha que batalhar todos os dias para conseguir algo. Mas a gente tinha um desejo ardente. Lembra que nós falamos sexta-feira que você tem que ter um desejo ardente? Nós tínhamos um desejo ardente. Aquilo ardia dentro de nós. Nossas células vibravam para aquilo, para tudo aquilo acontecer. E foi aí que a gente foi dando passo acima de passo. A gente foi projetando. Lembra que primeira coisa a gente tem que ter a nossa meta. Primeira coisa, você tem que ter uma clareza de meta. E na meta, que ela é invisível, ela vai se tornar visível. Primeira coisa, depois que você entende que a vida não te dá o que você quer, mas só o que você exige de você mesmo, agora no primeiro passo você precisa ter uma meta bem clara. E ele tinha ali algo bem claro, a meta dele, o objetivo dele era bem claro. Vamos fazer a nossa casinha, depois as casas de aluguel, depois o salão. E a gente visualizava isso sempre. Então, para que você tenha da vida, que você possa exigir de você mesmo, primeiro passo você tem que ter uma meta. E essa meta, ela começa no mundo do invisível. Quando você só está falando, só está escrevendo, está colocando ali no papel. E mais à frente, ela vai se tornar visível. Ela começa no mundo onde ela é totalmente intangível. E ela passa a ser tangível, ela passa a ser palpável. Lembra que eu falei para vocês também? Que tudo que você tem clareza e as suas metas, que você começa a estabelecer para você, tem que ter cheiro, tem que ter cor, tem que ter forma. Você começa a visualizar, você começa a ter o cheiro daquilo que você vai fazer, você começa a ter a forma, como que vai ser, qual vai ser a cor, como vai ser o formato. Tudo isso nessa casinha, a gente começou a fazer isso nesse salão. E hoje, após, hoje, após 34 anos, mas alguns anos depois, nós fizemos a nossa casinha, fizemos as casas de aluguel, fizemos o salão na frente, fizemos outro salão em cima e fizemos a nossa casa em cima. Morei alguns anos lá. Hoje, graças a Deus, eu moro em outro apartamento, que Deus me abençoou por isso. Hoje tenho minha casa também de praia, meu apartamento de praia. Tenho um apartamento que tá para sair de resort. A gente, graças a Deus, comprou um imóvel que já era uma igreja antes e hoje a gente montou uma igreja. Enfim, foi tudo visualizando, tudo tendo clareza, tudo marcando metas, tudo ali, bem certo do que queria. Não é só o querer, você precisa ter ações no seu querer.
É no planejar. Quando você coloca a meta, você estabelece data, tempo, você visualiza e aí você sim vai atingir um invisível e vai tornar visível. Estão me compreendendo? Será que faz sentido isso para você? Isso que eu tô falando? Será que faz sentido? Porque você sai da zona de conforto, você já não faz mais parte da zona de conforto, você não faz mais parte do ciclo de quem está na zona de conforto. Agora você começa a se movimentar em direção para o seu objetivo, para o seu sonho. E muitas vezes as pessoas são barradas aonde? Elas são barradas exatamente, não tenho condições. Aí eu não consigo. Quanto mais você fala, você não tem condições, você não consegue, você está falando para o seu sistema nervoso, você está falando para a tua mente que você não consegue, que você é incapaz. E a sua mente acredita isso como uma grande verdade. Estão me entendendo aí? Vocês estão me ouvindo bem? Ok? E é isso, pessoal. Entende que se tudo que você colocar, tudo que tiver sobre as suas mãos, você ficar colocando, eu só vou fazer quando tiver condições, aí são as condições, eu não tenho condições, quanto mais você fala isso, menos você vai ter. Quanto mais você fica jogando essas palavras, a sua consciência, o seu cérebro entende que você não tem condições. Ah, eu não tenho condições de fazer isso, eu não tenho condições de fazer aquilo. Para fulano é muito fácil, para mim é muito difícil. Para de se fazer de coitado e começa a planejar. Tudo começa dentro da sua mente. Nada começa fora da mente, ok? Tudo começa dentro da tua mente. E as ações já começam aqui, ó, dentro da mente. Para que você saia do seu ponto A e chega no seu ponto B. Lembra que eu falei? Aqui tem um caminho, que é o processo, e você tem que amar esse processo. Você acha que foi fácil? Eu construí a minha pequena casa, depois casas de aluguel, depois o salão, depois outro salão, depois a minha casa? Não, a gente teve que abrir mão de muita coisa. Teve que abrir mão de festas, de aniversário, de casamentos, teve que abrir mão muitas vezes de comprar roupas, teve que abrir mão de muita coisa. Naquela época era mais, as coisas pra gente eram muito mais apertadas, mas foi olhando pra frente que abrir mão de um sapato do jeito que a gente queria, de uma bolsa, fez muito sentido. Porque hoje, graças a Deus, eu tenho tudo isso que a gente planejou. Tudo isso que nós planejamos, eu e meu marido, nós conquistamos. Estão entendendo isso? Será que vocês entendem? Que tem coisas que você realmente vai ter que abrir mão para que você possa conquistar na tua vida? E foi o que nós fizemos. Então a gente tinha a clareza, teve o processo para chegar aqui no plano B. A gente saiu do ponto A para chegar no ponto B. E o ponto B foi onde que a gente já conseguiu as nossas coisas. E assim como você também deve fazer, você tem que ter clareza no que você faz. Aí você vai entender que agora, que o mundo não te dá o que você quer, mas é o que você exige de você mesmo. Que não são as suas condições que vai te levar para algum ponto, mas são suas decisões junto com as suas ações maciças. São o seu desejo ardente dentro de você. E aí você vai ter que ter suas metas bem esclarecidas. As suas metas bem posicionadas, porque elas vão sair do mundo do invisível e vão entrar no mundo do visível, onde você vai visualizar elas. E aí você vai entender que você não faz parte do ciclo vicioso. Que você não faz parte mais do comodismo. E quando você olhar para trás, você vai ver que você já nem se vê, não, você já não é mais a mesma pessoa. Quando você conquista tudo isso, você olha para trás, você já não é mais a mesma pessoa. Você já é uma pessoa totalmente transformada. Depois que você entende tudo isso e vai conquistando, passo a passo, quando você olha para trás, você já não é mais aquela pessoa. Você é a pessoa que você nasceu para ser. Estão me entendendo isso? Então, quando você supera, que você não fica esperando das pessoas, você não fica esperando das condições, não fica esperando de A, de B, de Z, de D, e você entende que são as suas decisões, com as suas ações que você vai caminhar, isso fica muito mais claro para você. Quando você entende que você tem que planejar assim, fazer suas metas, qual é o tempo que você vai fazer, como você vai fazer, e você ver elas todas bem esclarecidas na sua mente e no papel, que é muito bom você pôr no papel, você vai ver que eles são mais um passo que você vai estar dando. E aí você vai olhar para trás e vai ver tudo que você conquistou e como você cresceu na sua vida. Tá conseguindo me entender?
Essas são as ações que você vai ter que ter. O povo, quando estava lá no deserto, eles primeiro saíram do Egito. Presta bem atenção nessa palavra. Vê se faz algum sentido para você. Quando as pessoas, o povo de Israel saiu do Egito, eles foram para o deserto. E quando eles chegam de frente ao mar, eles entram em desespero. Pensa uma multidão de pessoas entrando em desespero, porque agora vem o faraó junto com o seu exército enorme, querendo pegar aquelas pessoas. Certamente muitos iam morrer e muitos iam voltar para o Egito. E eles agora sabem que o exército enorme, o exército poderoso de faraó está vindo atrás deles. E eles chegam diante do mar, e agora o que eu vou fazer? Olha o desespero desse povo. Eles chegam diante do mar e estão desesperados, que não tem para onde eles ir, só tem um mar na frente deles. Só tem um mar que está na frente deles, eles estão desesperados. E aí Moisés fala com Deus: e agora, meu Senhor, eu estou diante desse mar, esse povo vai morrer, o que eu vou fazer, meu Senhor? Pensa o desespero também de Moisés. E o Senhor fala para Moisés que tem em tuas mãos, toca agora nesse mar. E ele tinha um cajado. Eu fico imaginando que talvez Moisés nem pensou em nada. Falou: nem sei para que eu vou tocar no mar, eu nem sei para que, mas Deus falou para tocar, eu vou tocar e vou tocar. E ele tocou. Eu tenho certeza que Moisés nem imaginava na vida dele que o mar ia se abrir. Mas simplesmente ele pegou, obedeceu e tocou no mar. E aquele mar se abriu. E aquele povo de Israel começou a atravessar. Imagina você no seu mar, na sua vida, você acreditando no que você faz, você acreditando em Deus, acreditando nas suas posições, nas suas ações, e você caminhando sobre esse mar agora. Essa estrada do mar que se abriu na sua vida. Saiba que na direita e na esquerda vai ter vários tubarões querendo te parar no meio do caminho. Vai vir, o mar está aberto e você vai andar nessa estrada. Se vê você andando aí, ó, imagina comigo, já tô te imaginando aí, você andando nessa estrada, porque você quer crescer, você quer desenvolver, você quer sair dessa situação, você quer chegar em outro patamar. Só que quando você andar nessa estrada que o mar se abriu, vai ter vários tubarões, tanto na direita e na esquerda, tentando te barrar, tentando te pegar, tentando fazer com que você não continue. E sabe quais são esses tubarões? Muitas vezes esses tubarões não são pessoas externas, às vezes até pode ser, mas muitas vezes são os seus pensamentos. Os seus pensamentos, as suas conversas interiores, as suas conversas interiores, que fala para você: não dá, não vai conseguir, o mar não vai se abrir na sua frente, você não vai conseguir dar passos, sabe? São os seus diálogos internos, que muitas vezes é como se fossem os tubarões ali querendo te pegar, te barrar, para que você não dê um passo, para que você fique parado onde que está. Para quando você dá um passo, volta dois para trás. Quando você fala: vou fazer algo interno, fala para você: não faça. Pare. Para que você vai fazer isso? Para que você vai continuar? É melhor você ficar aqui. Mas saiba que você já saiu da zona de conforto, você não faz mais parte disso. Saiba que você vai caminhar diante desse mar e você sabe que a sua vitória está do lado de lá. E essa vitória que está do lado de lá é a sua linha de chegada, que muitas vezes as pessoas rejeitam, mas que você aprendeu hoje não rejeitar mais. Você aprendeu, a partir de hoje, a superar todos os tubarões que pode aparecer na sua vida. Porque muitas vezes o mar na nossa vida, ele vai se abrir. E aí você vai ter que passar, mesmo que tenha tanto tubarão. Meia que tenha tantos bichos no mar ali, querendo te barrar, querer invadir aonde que você vai passar. Mas saiba que eles não vão invadir, eles vão ficar lá no lugarzinho deles. Isso é só na sua memória, isso é só da sua imaginação. Muitas vezes quem nos barra é a nossa imaginação, é a nossa própria mente que nos barra. A gente até imagina que pessoa A ou uma pessoa B ou a C está nos barrando, mas na realidade tudo aquilo que as pessoas falam, se entra no teu coração é porque você aceitou. A partir do momento que elas falam, uma pessoa fala que você não vai conseguir, você não vai poder, que é você, se você aceitar essas falas, o que vai significar? Significa que você está aceitando e que você concorda com essas falas.
esses tubarões vão te pegar. Mas muitas vezes nem são os tubarões externos, são os tubarões internos. É você mesmo, que é o seu próprio tubarão. Como eu digo, muitas vezes nós somos o nosso próprio inimigo, que nos barramos. Se você olhar para trás e olhar para agora, muitas ações que você poderia ter tido, vem comigo. Muitas ações que você poderia ter tido, não teve, foi porque a sua própria mente te barrou. Foi sua própria mente que deixou você acovardado de não dar um passo a mais para frente. Estão comigo? Vocês estão sendo verdadeiro com vocês? Nos seus pensamentos? Quando eu estou nos meus cursos e tem esse tipo de comentários, eu procuro ser muito verdadeira comigo, e assim que eles estão falando, eu já estou viajando dentro de mim e procurando aonde que eu estou falhando, aonde que está vindo as minhas falhas. Quando eles estão falando, eu já estou ali me imaginando. Igual agora eu falei que o mar se abriu, eu já estou me imaginando caminhando diante daquele mar e vários tubarões tentando me pegar, me barrar, vários tubarões querendo me aprisionar, mas o tubarão aqui, na minha mente. Vocês conseguem fazer isso também? Porque a partir do momento que você conseguir se visualizar, fica muito mais fácil de você sair da onde você está e você dar um próximo passo. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu tenho certeza que vocês estão entendendo. Eu tenho certeza que vocês conseguem se imaginar na dificuldade da vida como se vocês estivessem em frente ao mar e esse mar ele está aberto, porque sua vitória, você já sabe, está do outro lado de lá. Mas muitas vezes a linha de chegada é aquela que você resiste. Uau! Entendendo? Muitas vezes a nossa linha de chegada é aquela que nós mesmos resistimos. Ela tá ali, Só falta você ir. Só falta você caminhar e ir atrás dela. E você tá resistindo. Porque falta o quê? Condições? Falta uma direção. E falta ação. Estão me entendendo? Mas eu sei que hoje, nós já falamos da aula passada sobre clareza. Você já tem clareza do que você quer, clareza do que você vai fazer. Você já tem toda a clareza que tudo depende de você, não depende do exterior. É seus passos. Não importa quais são o ritmo do seu passo. Importa que você está andando para frente. E não que você dê um passo, 2 passos para frente e volta 2, 3 para trás. Isso não. Mas que você tenha andando para frente. É isso. E que você está no ponto A. Mas que você deseja muito sair do ponto A, da situação que você está nesse momento. Eu, Simone, eu desejo muito sair da situação que eu estou hoje para eu ir para o ponto B. E quando eu estiver no ponto B, eu desejo muito sair e ir para o outro ponto. Eu tenho certeza, se você está aqui, é porque você está bem, obrigada, mas você quer ir para outro ponto. Ok? A gente sempre precisa nessa vida querer mais. Porque você tem força para isso, você tem saúde para isso, você tem Deus para isso. Desculpa. E Ele te chamou para coisas maiores. E Ele te chamou para você viver muito mais. Deus não chamou a gente para ficar estagnado. Deus não chamou a gente para ficar parado. Deus não chamou para você ter uma conquista na vida, para você conquistar algo e falar, tá ótimo, aqui tá bom, tá maravilhoso. Não é isso. Você pode ver os grandes guerreiros da Bíblia, todos eles tiveram vitórias e mais vitórias, porque Deus está sempre chamando eles para ter vitórias. Sempre eles para eles ter... Obrigada, meu amorzinho. Sempre eles para terem vitória mais vitórias. Licença um pouquinho. Deus sempre chamou eles para ter muita vitória. E é o que Deus quer para nossa vida também. Então, por isso que você tem que saber que cada sua conquista tem que ser celebrada. Não importa que se você conquistou algo pequenininho, não importa que você conquiste. Importa que você celebre cada conquista, porque o seu cérebro vai entender que ele precisa cada vez mais conquistar. Ele vai entender que a zona de conforto não pertence mais para ele. Só que tem que ser repetidos. Vitórias sobre vitórias, vitórias sobre vitórias. Faz sentido para você? Eu acredito que aqui nós, nessa terra, enquanto a gente tem saúde, tem vida, tem garra, tem vontade, a gente sempre quer um algo a mais. Não importa que você deseja, não importa que você hoje foi às compras no mercado. Olha, eu vou falar uma coisa simples. Você foi às compras no supermercado e você comprou as compras, você agradece a Deus, se agradece, fica feliz por essa compra que você fez no supermercado.
Não importa que você comprou uma bolsa. Você fala, nossa, mas essa bolsa foi uma bolsa de poucos valores. Não importa, você comprou a bolsa. Não importa que você comprou um perfume. Não importa que você comprou qualquer outra coisa, um sapato ou uma gravatinha, não importa, você tem que celebrar nas pequenas coisas, porque quando você der passos muito maiores na sua vida, que aí daqui a pouco você tira a sua carta, daqui a pouco você compra o teu carro, daqui a pouco você está fazendo outras coisas, você vai ter motivo para celebrar muito mais. E não vai comprar um carro, vai falar assim, eu comprei um carrinho, ele não é tão novo, mas eu comprei um carrinho. Não, pare com isso, celebre tudo que você compra. Celebre tudo que você conquista. Não importa se é o pequenininho ou se é o maiorzinho. Não importa se do vizinho é melhor ou se não é. Celebre o seu. Presta atenção no seu. O seu é o que você conquistou. O seu é que Deus abençoou na sua vida. E que a sua vida seja abençoada. Entende? Que agora você tem clareza. Agora você passou pelo mar, que é as dificuldades, mas você atravessa e você chega no seu ponto B. Quando você está aqui nesse ponto B, é porque você já sabe que a vida não vai te dar nada que você quer, mas a vida vai te dar aquilo que você exige apenas de você mesmo. Não adianta exigir do fulano, ciclano, não. Você já aprendeu que tudo que você tiver que ter na vida é você. Você tem que exigir de você. Eu tenho que exigir de mim. Se todos os dias eu levanto, vou trabalhar, tenho todas minhas lutas lá no meu consultório, e luto, faço isso, aquilo, e tenho minhas vitórias, minhas conquistas, porque eu, todos os dias, Deus me permite dar saúde, e eu vou e trabalho e faço acontecer. Não é o mundo que vai me dar. São as minhas ações que vai me dar. É o meu agir que vai me dar. E é o seu agir que vai te dar. Não tem outras pessoas. A gente não pode ficar esperando em outras pessoas. E aí você compreende isso com toda clareza. Então você agora não faz mais parte do comodismo. E você não pode deixar procrastinar também. Você não pode procrastinar. Hoje faz, amanhã não faz. Hoje faz, amanhã não faz. Não. Se você colocou nas suas metas o que você vai fazer, não importa, você vai emagrecer, então você vai emagrecer quanto? 5 quilos? Em quanto tempo? Em 5 meses? 2 meses? Não importa. Você tem que colocar a data, a quantidade, tudo certinho e cumpra. E cumpra o que você está falando. Porque toda vez que você cumpre com o que você fala, o seu cérebro entende que é dessa forma que tem que agir. Toda vez que você fala algo e não cumpre, o seu cérebro vai entender que é dessa forma também que ele vai agir. Então começa a mandar mensagens verdadeiras para o seu cérebro. Começa a mandar mensagens verdadeiras e cumprir verdadeiramente tudo aquilo que você fala. Porque hoje você já sabe que tem clareza, você já sabe que tem um processo e já sabe o que é o seu ponto B. Seu ponto B não são só as suas condições, não. São suas ações que vão te levar para um outro patamar. São suas ações que vão te levar para o seu destino que você deseja. Uau! Prestar atenção? E que o mar que se abrir na sua frente, não importa quantos tubarões vão passar, não importa. Não importa. Não importa se é os tubarões da vida ou se é da sua mente. Você vai atravessar, porque a tua vitória está do lado de lá. Certo? Eu espero que tenha contribuído com vocês. Se vocês quiserem colocar alguma pergunta ou mandar alguma mensagem aqui, pode escrever aqui. A Helena já colocou assim, entendendo e amando a sua fala. Beijo, Helena. Se tiverem alguma pergunta, estou abrindo para vocês aqui, tá bom? A Fran tá falando sim, que ela já tá compreendendo. A Thalita, priminha, falando sim também. Tem aqui Bortolazzo. Não sei quem é o Bortolazzo aqui. Não sei se é o Lucas Bortolazzo. Tem um Bortolazzo que eu conheço. Não sei se é o Lucas que entrou. Mas enfim, tem um Bortolazzo. Um abraço aí, que são pessoas que eu conheço também. Tem pessoas assistindo. Eu só quero que vocês compreendam isso. E muitas vezes a gente não consegue fazer tudo sozinho. Sempre a gente tem que também estar em locais onde tem pessoas que estão nessa mesma pegada. Pessoas que querem entender isso. Por isso que em agosto eu vou dar um curso
que vai ser um dia inteiro de 8 horas de palestras. Porque 8 horas de palestra. Porque a gente também tem que estar no ambiente todo preparado para isso também. A gente tem que estar com outras pessoas que também estão com essa mesma mentalidade de querer crescer, desenvolver, aprender, deixar de procrastinar, ter ação e se movimentar. Porque o nosso corpo, a nossa mente foram feitas para se movimentar. O Lucas falou, sou eu mesmo. Isso aí, Lucas. Um abraço para você. Lá de Minas, o Lucas. Um grande beijo. E em agosto, nós vamos estar fazendo essa palestra. Eu ainda vou passar onde vai ser e o dia correto de agosto. Mas eu já vou convidando todas as vezes da nossa live para que você possa estar participando. Para que você realmente saia do ponto A e chega no ponto B, para que você venha crescer cada vez mais na sua vida. Não tem barreiras que podem nos parar, não tem tubarões que vai fazer você parar do que você realmente quer para a tua vida. Saiba, mesmo que a estrada seja difícil, nós devemos continuar, porque a sua linha de chegada está do lado de lá. É só você querer chegar. E não esquece, muitas vezes essa linha de chegada é que as pessoas mais evitam. Mas você hoje aprendeu que você não vai evitar mais, que você vai passar do outro lado. Não importa o que aconteça, você vai parar, vai sinalizar e vai ir andar, porque você vai passar para o outro lado. Tem aqui o Gilberto também, mandando o que entrou também. Seja bem-vindo, Gilberto. Nós começamos hoje, era às 8h20, que era para ser 8 horas, mas eu estava na casa de uma pessoa levando a palavra de Deus junto com meu marido. Mas aqui, ó, está ótimo, a gente conseguiu falar bastante. Vocês estão compreendendo todas as ações que vocês têm que ter. Então, amanhã nós vamos ter mais uma live às 8 horas, tá? Amanhã vai ser às 8 horas pra gente dar a continuidade. Então, na sexta-feira nós falamos sobre como ter clareza na vida, como ter clareza nas nossas coisas, como ter as nossas metas. Hoje nós aprendemos como ter ações, não ficar pensando nas condições. Só pensar nas condições não vai te levar para as suas ações. Você tem que pensar nas ações. Não fica colocando escassez na sua mente. Ah, não tem condições, eu não posso, não dá. Quanto mais você manda escassez para sua mente, mais ela fica aprisionada na escassez. Então hoje você aprendeu que são as suas decisões junto com as suas ações que vai levar para o destino que você mais deseja. É isso que nós vamos fazer. E amanhã nós vamos continuar essa live. E o que é que mais nos barra para que a gente não tenha nossas ações? Amanhã nós vamos estar falando sobre o que nos barra quando a gente não consegue atingir aquilo que a gente quer. O que é que está barrando, o que é que está travando, o que é que está segurando. Porque muitas vezes nós nos sentimos aprisionados com as portas abertas. Aprisionados, sem cadeados e sem correntes. Amanhã nós vamos aprender também isso daí. Então eu agradeço a cada um de vocês. Se vocês quiserem colocar algum comentário, pode colocar. Se